pós-graduada em estética, então hoje trabalho aí com estética avançada e agregando a aromaterapia nesse mundo aí fantástico, né, que dá para fazer. Então, vou tirar logo a minha tela, porque eu tô toda vermelha. De procedimento que eu fiz, vou logo botar uma tela aqui para vocês verem que é mais bonita do que a minha cara vermelha aqui. Vamos lá, então hoje o que eu preparei para vocês, na realidade, é sobre o manejo da dor com os óleos essenciais, né? A gente vê como é que a gente pode usar os óleos para nos auxiliar nesse manejo da dor. Eu só vou diminuir para conseguir enxergar bem aqui. Então, vamos lá. A gente tentar entender um pouquinho da dor, né? Do que é a dor, como funciona o nosso organismo e o que a gente tem de recursos naturais. Então, na realidade, gente, assim, ó, de recursos naturais, a gente tem uma farmácia, literalmente, em termos de dor, né? A gente vai ver algumas coisas aqui, mas é um mundo enorme. Vale muito a pena de vocês se aprofundarem, estudarem bem isso, porque é fantástico, assim. Então, começamos, né, vendo o que é o conceito do que seria a dor, tá? Então, vem do latim ali, dolore, né, sofrimento, em inglês é pain, em grego pena, poiné, pena. Né? Então, na realidade, é o que dá mesmo para a pessoa, é bastante sofrimento, e eu acho que dá até pena mesmo, pena, a gente fica com pena da gente mesmo, né, de tanta da dor. Eu sou uma pessoa que tenho dor crônica, e isso é uma coisa que constantemente é uma guerra diária, né? E a gente está sempre tentando buscar recursos felizmente os óleos essenciais têm sido um grande escape assim para mim em termos de dor. Então, nocicepção é um outro termo que a gente vai ver bastante hoje. Eu queria que vocês entendessem, gravassem esse nomezinho. Eu sei que é um nomezinho esquisito, não é nada assim que tem que se decorar, mas só para a gente entender que a gente vai falar algumas coisas sobre isso. E alguns óleos que têm a característica de ser antinociceptivos, né? Então, eles têm essa ação, que seria uma rede de sinais que são captados o sinal de alguma coisa errada, esse sinal vai ser levado e transmitido até o sistema nervoso central e onde vai ser então passada aquela mensagem de dor, né? Aquela sensação, aquela percepção vai aparecer. Então, a dor é uma experiência sensorial e emocional absolutamente desagradável. Acho que não tem ninguém que ache agradável sentir dor, né? Acho que ninguém, talvez os masoquistas, né? Mas eu acredito que não tem ninguém aqui no grupo hoje que seja masoquista. Então, pode ser dano externo ou dano interno, né, que vai acabar gerando essa dor. Eu trouxe esse artigo aqui, é bem legal, que eles colocaram, tem a epidemiologia da dor, né, esse aqui foi um professor de anatomia e cirurgia que mostrou esse artigo. E ele, na realidade, foi um estudo que foi feito com 43 mil pessoas, 43.394 adultos, né? E se viu que 19% desses 43 mil pessoas sofre de dor crônica. A gente já vai ver a diferença entre a dor crônica e a dor aguda. Então, 34% das pessoas sofrem de dor crônica grave. Então, um número bem maior ainda, né? 34% de dor grave. E 46% tem dor constante. Eu tô nesse aí. Os 46% com dor constante. E olha só, interessante, vocês vão ver até depois no ciclo da dor, como que acontece. Talvez vários de vocês se identifiquem com tudo isso que a gente está falando aqui, eu vou ainda falar, mas 60% das pessoas têm o trabalho afetado, ou seja, a dor ela é constante, ela é grave, ela é crônica, e aquilo acaba afetando o trabalho da pessoa, o seu dia a dia, a sua maneira de estar aí, como diz ali, ó, 21% estão deprimidos, né? Então acaba afetando o seu humor, né? A sua disposição, a gente vai ver isso também. E 40% tem dor tratada inadequadamente. Então, muitas vezes é subtratada, né? Então, as pessoas acabam não buscando um tratamento correto ou acabam tomando medicação por conta, às vezes não é medicação indicada, né? As pessoas acabam fazendo a sua própria alopatia, assim, por conta, né?
pega tudo que tem em casa e vai tomando e nem sempre, né? Porque às vezes requer uma avaliação mais criteriosa, às vezes é alguma coisa muito específica em termos de dor. Não é o meu objetivo aqui hoje a gente analisar todos os tipos, né, de dores e como que as N doenças que podem causar dores diferentes, mas só para a gente ter um apanhado geral, assim, ver como que os óleos podem nos ajudar, então, nessa dor, tá? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, se puderem ver para desligar, por favor, só para não dar interferência em quem tá ouvindo aí, tá bom? Obrigada. Então, vamos lá, os tipos de dor. Então, tem a dor que nós chamamos de uma dor aguda e uma dor crônica, tá? Então, essa dor aguda é aquela dor, assim, repentina. Aquela dor que aparece, vamos supor, botou o dedo no fogo, né? Queimou ele no fogão, tá passando lá a roupa, encostou no ferro, deu aquela dor, aquela ali é uma dor aguda, repentina, ela é forte, né? E é no momento ali. Tá? Então, ela é repentina, ela é penetrante, ela é intensa, geralmente, né, bem localizada, a gente consegue ver bem onde é que ela é. Ela não passa de 6 meses, na verdade eu trouxe de duas fontes diferentes, né, mas é mais ou menos uma complementando a outra. Então, primeiro vendo aqui essa diferença entre dor crônica e aguda e crônica desse artigo. Ela é autolimitada, então é menor que 6 meses, no outro ele coloca até menor que 3 meses, ou seja, até 3 meses se considera uma dor aguda, né? Muitas vezes aí, até o exemplo de pós-operatório, né? Ou de alguma lesão, teve ali, quebrou o pé, teve uma distensão de tendão, coisas assim que acaba tendo limitado, né? Passa, trata, depois quando tira aquele processo inflamatório, a pessoa volta a ter uma vida normal e não tem mais aquela dor. Pode estar associado a algumas alterações fisiológicas no momento da dor, né? A pessoa está com uma dor tão forte, começa a suar, a pressão sobe, fica, né, coração acelerado. Isso pode acontecer naquele momento da dor intensa, né? E é uma dor de fácil controle. Ela não tem efeito a nível de sistema nervoso central, é bem aquela coisa bem pontual mesmo. Acaba sendo uma que se chama de uma resposta protetora, né, do organismo, porque pensem se, por exemplo, se eu não tivesse obviamente aqueles receptores de dor, tudo, né, bota a mão no fogo, se eu não tivesse essa resposta dolorosa, né, eu ia ficar com a mão ali e ia ficar queimando todo o meu tecido, né? Então, essa dor, na realidade, acaba sendo até uma certa proteção. A dor crônica ela é diferente. Bom, desculpa, outra coisa da dor aguda é que se fala muito nessa palavrinha que eu falei para vocês antes, que é a tal da nocicepção, né? Que na verdade é a percepção da dor através de um mecanismo todo completo. Então, essa dor aguda ela passa por esse mecanismo, né? Esse passo a passo, assim, até chegar a gente receber essa resposta, né? Essa percepção da dor. Já a crônica, ela é uma dor assim, ela é difusa, ela não tem aquela coisa assim, começou, a minha dor começou agora, minha dor, e agora começou, que nem a dor aguda, tive agora uma coisa e virou. Não, a crônica é uma coisa assim que ela vê, que daqui a pouco a gente se deu conta, nossa, eu tô com dor há tanto tempo, né? Mas não lembro mais desde quando eu tô com essa dor. Então, é uma coisa assim que não tem nem começo nem fim definido. Infelizmente, o fim, a gente fica querendo o fim, mas ele não é. Então, varia de intensidade também, né? Pode ser suave, pode ser forte e até o mesmo tipo de dor pode estar em intensidades diferentes. Pode estar muito, e isso aqui existe muito, a gente vai ver, associado a dificuldades psicológicas e sociais. Então, pode ter, e tem muitas vezes, um fator emocional, né? A dor pode ser desencadeada por um problema emocional. E a dor aguda, ela pode se sobrepor à dor crônica, né? Aquela dor crônica pode estar sempre, a gente pode ter uma dor aguda ali num momento e depois passa e fica aquela dor crônica, ela pode perdurar, tá? Então, por um período bem longo, tende a cronificar, né? Ou seja, ficar bem crônica, bem ruim, bem incomodativa, né? Esse tipo de dor é a dor que vai acabar bagunçando todo o emocional, o trabalho, o sono, isso a gente vai ver. Existe uma modulação dessa dor,
Então, ela pode ser uma coisa que começou mais suave e os receptores, né, neurológicos, eles vão dando uma atrofiada, ele vai acabar ficando, pode ficar muito forte, muito difícil. É de extremo, assim, é muito difícil o controle, né, até de diagnóstico também, de controle. E existe uma sensibilização a nível de sistema nervoso central, tá? Então, aí tem uma ação central também, então fica mais difícil de ser tratado. Então, aí o exemplo fica para dores oncológicas, né? As pessoas que já estão com câncer, que têm aquelas dores horríveis, que daí partem para a medicação, né? Os opioides muito fortes. Dor lombar crônica também, quem tem, que nem eu, quem é do meu time, sabe o que é isso. Tá sempre, aquela dor tá sempre ali, vem, volta e vai, e tá sempre, é bem aquela coisa, assim, a gente não lembra do começo e fica torcendo pelo fim que nunca chega, né? E a dor neuropática, que é um estilo também de dor crônica, daí é central periférica, daí é específica, né? A gente vai ver. Então, só para a gente dar uma apanhada assim, nos tipos de dor, talvez agora vocês conseguem mais ou menos se encaixar em alguma das dores, né? Então, vamos ver mais uma. Eu gostei dessa fotinha até que eu botei, porque é bem isso, né? Quem tem fibromialgia, como é o meu caso, é bem assim, tem dias que é bem isso ali, ó, dói em tudo, são vários pontos no organismo, né, no corpo, mas assim, tem dias que dói mesmo, dói o cotovelo, dói o pulso, dói o braço, dói o ombro, dói a perna, dói tudo. Né? Então, é uma coisa bem chata de administrar. Então, assim, vamos ver, então, como eu falei para vocês, a dor nociceptiva, essa aqui tem que ter essa percepção, para como é que a gente chega nessa percepção, né? A percepção da dor. Então, esse tipo de dor, ela é bem localizada, tá? Eu tô reforçando o tipo da dor aguda, tá? Aquela que a gente viu. Então, a primeira, ela é bem localizada, ela é constante, dolorosa, pulsátil. Então, torci o pé, né? Eu tô lá em trabalho de parto, teve um problema, um infarto, aquela coisa, né? Ou enfiei o dedo no vidro, é bem localizada, constante, dolorosa, pulsátil. Ela, então, ela é casada porque existe uma cascata, como eu falei para vocês, que ativa esses receptores, né? Que são chamados de nociceptores. Então, ele tem alguns receptores no nosso organismo, né? Que vão receber essa mensagem. E vai ser através de uma resposta inflamatória ou não inflamatória desses estímulos. Então, assim, enfiou o dedo na agulha, bom, vai passar essa mensagem. Então, pode ser que seja um componente inflamatório ou não que vai passar essa mensagem. Pode desencadear aquela inflamação ou não, tá? E o início, ele é simultâneo ao estímulo doloroso, ou seja, a gente consegue perceber a dor bem no momento que está tendo aquele estímulo. Então, eu enfiei, né, cortei minha mão no vidro, no momento que eu cortei, já é o momento que eu já vou estar sentindo o estímulo, tá? É bem simultâneo. E requer estimulação intensa e geralmente transitória. Tende a desaparecer quando cessar do estímulo nociceptivo, ou seja, quando a gente tira aquele fator, né, que está causando aquela inflamação, que está causando aquela dor, quando a gente consegue retirar, né, ou consertar, ou recuperar, como é o caso assim de uma lesão óssea, né, uma lesão de ligamento, enfim, ou como tinha o exemplo ali antes da dor do parto, né, depois que nasce tudo, então sai aquele estímulo doloroso e a gente consegue ficar sem ela. Tá? Então, propicia alerta ao organismo e ocasiona respostas comportamentais e ela é relacionada, então, a essa dor aguda, como a gente falou. E tem um exemplo aqui de espetar o dedo na agulha, que tem aquele reflexo, né? A gente dá aquela espetada e já puxa, já tira, né? Ui, doeu. Então, isso é essa resposta rápida e instantânea que é essa dor nociceptiva, tá? Que a gente tem essa percepção da dor. A gente já vai ver ele depois. Aí existe, como eu falei para vocês, a dor neuropática, então, que ela é associada a essa dor mais crônica, né? Que ela é uma lesão do sistema nervoso central ou periférico. E daí não vai ter esse estímulo desse receptor que a gente falou, que vai perceber a dor, né? Recebeu a mensagem, ó, alguma coisa que machucou, manda a mensagem para lá, para daí conta lá pro cérebro que isso aqui é uma dor, que tem que ter dor, né? Que tem que reagir com dor. Então, esse aqui já não é assim, não tem essa interação com o receptor de dor. É uma lesão a nível do sistema nervoso.
Aí pode ocorrer por um problema na própria via da transmissão da dor, né, caso uma sensação de dor no local correspondente, tá? Mas isso sem aqueles receptores iniciais. Isso aí pode ser na via mesmo, que a gente vai ver que é a transmissão da dor. Aí pode ser uma queimação, um formigamento ou um choque, tá? Pode ser, como a gente percebe, às vezes um formigamento a nível, às vezes até na perna, braço. Aí a gente, né, está falando aí de uma dor mais a nível do sistema nervoso central. Não tem função útil, ou seja, não é para nos avisar de nada, tipo, tira o dedo da tomada, tira o dedo da agulha, tira o dedo do vidro, do fogo, né? Na realidade, só ela aparece ali por algum erro naquela transmissão da dor. É difícil de diagnosticá-la e tratá-la, e a dor é super intensa e dá uma má qualidade de vida. Existe a dor mista, né? Pode estar mesclada entre ambas. E ainda existe, como a gente falou antes ali, a dor psicogênica, que é essa que é muito comum, que está sendo muito comum agora nessa época também, né? Que estão todos com nervos à flor da pele e todos com muito estresse em função da pandemia. Então, muitas pessoas começaram a ter dores que não tinham antes e muitas geradas por mecanismos psíquicos mesmo, né? E ela é justamente decorrente disso. Tá? Então, ela é acompanhada geralmente por sinais de ansiedade, e isso vai levar a pessoa acaba tendo uso abusivo de analgésicos, né? Muitas vezes até inadequado, acaba recorrendo a tudo e não resolve nada, né, na realidade. Então, fica sempre tomando mais uma medicação, e aí toma um outro para ajudar para dormir, mais um mais forte, daqui a pouco dando os opioides também, e nada resolve, nada cura, nada tira dor, justamente por ela ser uma dor psicogênica, né? Então, precisa ter um trabalho também emocional para isso, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, que era o caminhozinho, né, dessa mensagem que é passada, né, para dor aguda, e como que é esse caminho. Então, o primeiro deles é esse transdução, que então recebe ali, ó, bota o dedo no fogo, recebe essa primeira mensagem, esse primeiro momento ali. E daí essa mensagem pode começar a ser traduzida, na realidade, né, vai, ó, isso aqui é uma dor, né, isso aqui alguma coisa está acontecendo errado, né? Então, alguns mediadores endógenos que a gente diz que podem fazer parte desse momento, que podem ajudar a mandar essa mensagem. Existem vários, eu botei alguns aqui, né? Por exemplo, a serotonina, a histamina, a citadina, as prostaglandinas, né? Aí a gente já vê aqui a serotonina, a gente sabe que quanto mais serotonina a gente tiver no nosso organismo, fica mais fácil de a gente diminuir a percepção de dor também, né? Transmissão, então, seria o segundo passo. E aqui é geralmente onde os anestésicos locais eles entram para tentar cortar esse momento aqui da transmissão dessa dor. Então, naquele primeiro momento lá, existem alguns mediadores endógenos que podem nos ajudar a diminuir esses impulsos nervosos que vão ir mandando a mensagem, e aqui os anestésicos locais eles entram nesse momento aqui para tentar interromper o processo aqui nessa transmissão. Aí depois acontece a modulação, e essa modulação é a capacidade que o nosso sistema nervoso tem de alterar a sensibilidade da dor. E aqui a gente fala em limiar de dor, acho que vocês já tinham ouvido, já ouviram falar isso, né? Há pessoas que têm, eu tenho limiar de dor alto, outros, eu tenho limiar de dor baixo. Então, na verdade, é nesse momento que o sistema nervoso consegue fazer essa modulação dessa intensidade, dessa sensibilidade à dor. Pode ser por inibição, ou seja, diminuir, né, aquela percepção de dor, ou pode ser de facilitar, ou seja, uma dor exacerbada. Então, aquelas pessoas que sentem muita dor, né? Eu tenho pacientes que têm dor assim com qualquer coisinha, tem outros que pode botar agulha, botar o que for lá, a pessoa tá super bem tranquila. Então tem a diferença, né, dessa percepção. Então, essa modulação a nível do sistema nervoso central difere para cada pessoa. Algumas pessoas têm menos e outras têm mais. E daí o último, então, seria ali a percepção, né? Aí o momento que chega lá, então, ó, a percepção, que daí ela
pode ser alterado sem nenhum estímulo externo. Então, emoção, distração, ou até um placebo, ela pode mudar. Então, justamente, tem muitos estudos, quando se faz estudos científicos, né? Dá, às vezes, uma medicação para um grupo e outro grupo toma um placebo. Mas aquele grupo não sabe, nenhum dos dois grupos sabe que está tomando o quê. Então, muitas vezes, o placebo acaba tendo até uma mesma resposta que o outro, porque a pessoa acredita que está tomando aquele remédio e tem um efeito naquele igual, né? Porque ela acha que está fazendo aquele tratamento que tem que ser feito. Então tem muito, por isso que tem muito, a dor ela é muito relacionada também com o emocional, né? A emoção. E aqui também tem ali falando sobre a distração, é o que a gente faz muitas vezes com os filhos, né? Caiu, ralou o joelho, vem cá, distrai, mostra outra coisa, e aí daqui a pouco esquece da dor, já nem lembra mais da dor. Tem as crianças pequenas que às vezes são assim, né? Daí passou, daqui a pouco elas olham lá o dedinho machucado, aí começa a chorar tudo de novo, né? Porque vão se lembrar daquele momento. Então, essa da percepção, a gente pode ter essa alteração da percepção também muitas vezes com isso, mudando a emoção, a distração, até com algum efeito placebo. Então, seria mais ou menos esse caminhozinho que vai. E que aí algumas, que essa nocicepção, né? Essa percepção da dor. Então, o último passo é quando a gente percebe a dor. Então, nos momentos, se a gente conseguir mecanismos de alterar isso, né? Seja ali no primeiro momento ali, que seria da transdução, que tem esses marcadores, mediadores endógenos, né? Que a gente tiver com eles mais controlados, a gente já não vai passar tantas mensagens, né? Aqueles sinais nervosos já não vão ir tanto. E no segundo momento ainda teria ali os anestésicos locais que poderiam parar ali essa mensagem no meio do caminho também, né? Para não precisar então chegar no passo 3 e 4 ali, para essa percepção de dor ser tão intensa, a gente consegue reduzir essa percepção da dor. Tá? Então essa mais ou menos é a ideia assim de se trabalhar e pensar também onde é que a gente consegue inserir os olhos aí. E aí existe o que é muito, muito, muito conhecido, né? É o ciclo da dor. Às vezes muda um pouquinho ali as palavrinhas, mas se vocês procurarem o ciclo da dor, tem em tudo quanto é lugar, assim, vários tipos, né? Então, para a primeira figura, eu queria tentar para vocês ali, para o ciclo, como é que funciona. A pessoa tem a dor. Daí depois, indo para o lado direito, você pode ver que tudo é flechinha que vai e que volta, ou seja, é bem um ciclo mesmo, uma coisa vai acabando levando a outra, né? Mas a dor leva uma cinesiofobia, ou seja, a pessoa tem medo de se movimentar porque vai dar mais dor, né? Então a pessoa acaba tendo esse medo do movimento. Aí, se ela tem medo de se mexer porque vai piorar a dor, ela vai ficar inativa, ela vai ficar mais sedentária, ela não vai querer se mexer, ela vai ficando mais retraída, cada vez mais retraída, não vai querer fazer exercício, não vai querer fazer as coisas que tem que fazer, não vai querer limpar a casa, né? Enfim, sair, caminhar, não vai querer fazer nada. E isso vai gerar uma ansiedade na pessoa, porque ela, poxa vida, né? Agora meu trabalho, eu não tô conseguindo mais ir no meu trabalho, eu não consigo mais cuidar da minha casa, eu não consigo cuidar dos meus filhos, eu não consigo fazer meu exercício, eu não consigo dirigir direito, eu não consigo ficar sentada, e isso vai gerando ansiedade na pessoa. E aí essa ansiedade vai deixar com que a pessoa tenha uma dificuldade de concentração, né? Porque a ansiedade, ela não vai conseguir focar no que ela precisa focar, porque ela está preocupada lá com aquela dor, né? Que gerou inatividade nela, deixou ela parada. Aí, se a pessoa tem uma dificuldade de concentração também, essa ansiedade, vai ter o quê? Problema no sono, obviamente, né? Não vai estar tão ansiosa, estressada, nervosa, angustiada, não vai conseguir dormir. Não dorme direito, tem o quê? Uma baixa produtividade. No outro dia tá acabada, né? Que é o caso, assim, eu tenho a da fibromialgia, que é uma das coisas que os olhos têm me ajudado profundamente nisso, é justamente isso, daí não conseguir dormir durante a noite, porque a dor te acorda a noite inteira, tu tá de um lado, dói, daí tu acorda, vira pro outro lado, daí daqui a pouco, e assim vai indo, vai trocando de lado, porque a dor vai te acordando. E daí, no outro dia, quando a gente acorda de manhã, parece assim, tu abre o olho e assim, ai, não consegui descansar nada. Parece que um caminhão passou por cima de ti, porque dói tudo, tá cansado, tá? E não vai render no dia seguinte, vai ficar no outro dia mais indisposto, né? Com dor, né? Não vai ter aquele sono reparador. A gente já falou
outras aulas atrás do sono também, né? A necessidade desse sono reparador. E depois a gente tem a depressão, né, que acaba gerando nisso. Não adianta, é um ciclo. Começa a dor que não é tratada, essa dor crônica, né, que não é tratada, ela vai gerar todo esse ciclo aqui. Porque as pessoas vão ficando indispostas, vão ficando sem energia, daí vem a fotinha aqui do lado, né? Então, a pessoa fica sem falta de energia para ela ficar fazendo o sono vai ficar bagunçado, porque a dor e a ansiedade vão dificultar o sono da pessoa. O humor vai ficar afetado, obviamente, né? Não dorme, tá ansioso, não consegue fazer as coisas, a pessoa fica irritada, fica, né, chateada, fica triste, fica deprimida, né? E a atividade fica, a dor e a falta de energia acaba deixando a pessoa muito mais parada, né? Muito mais sem vontade de fazer o exercício, porque vai ter dor. Embora muitas dessas dores, que é o caso da fibromialgia, por exemplo, precisa fazer exercício, né? Porque precisa liberar endorfina, a pessoa precisa ter, né, mediadores também endógenos para ajudar e precisa ter essa movimentação. Por mais que tenha dor, tem que se movimentar. Então fica aquela coisa assim, aquela briga, né, interna, assim, até preciso fazer exercício, mas dói, aí se dói, eu não quero fazer. Então a pessoa fica naquele conflito. Mas isso, eu tô falando no caso específico aqui de fibromialgia, mas existem outras tantas dores, né? Muitas dores de doenças autoimunes também, né? Que acabam gerando também dor e que acaba tendo esse mesmo ciclo, né? As artrites, reumatoides, artroses, que as pessoas têm bastante também, né? Pessoas que têm herpes zoster acabam tendo muita dor também, dor crônica. Então, assim, existem várias, né? A gente podia enumerar aqui, eu estou só citando alguns exemplos para vocês, mas vocês devem conhecer muitos outros exemplos de dores crônicas também, né? Dores agudas também, mas a gente acho que também é o mais difícil de se tratar uma dor crônica mesmo, porque vai gerar esse ciclo aqui, né? Esse ciclo todo. A dor aguda, temporariamente, até pode gerar o ciclo assim. Vamos supor, a pessoa teve um acidente, quebrou o pé, tá lá com dor, né, torceu, quebrou um pé, torceu o outro pé, enfim, tá lá parada, tá com dor, mas ela é limitada, lembra? Ela tem um tempo para terminar, ela acaba terminando depois. Nesse período, a pessoa pode estar nesse ciclo, vai ficar chateada, não vai querer se mexer, porque tá doendo, vai ficar ansiosa, vai ficar dificuldade de concentração, sono, ansiedade, né? O trabalho que está perdendo o trabalho, enfim, pode gerar esse ciclo da dor, né? Também, mas felizmente é limitada né? Essa dor aguda, passou o período ali, teve a recuperação, teve a restauração, aquele processo, aquela mensagem daqueles receptores já não vai mais, a pessoa volta ao normal. Agora essa dor crônica, esse ciclo ele é constante. E aí a gente tem que tentar quebrar esse ciclo aqui. Aí vocês que já assistiram tantas e tantas aulas, né, ou talvez não assistiram, se é a primeira vez que vocês estão assistindo, né, existem óleos essenciais que a gente consegue atuar em várias partes desse ciclo ali, né? A gente consegue ajudar numa depressão, a gente consegue ajudar num problema de sono, numa indisposição, numa baixa produtividade que a pessoa precisa, né, ter mais energia. A gente consegue também com óleos essenciais que ajudam na concentração, na ansiedade e nessa disposição para fazer exercício, e o que a gente está vendo, focando hoje aqui, esses óleos da dor, né? Então, existem muitos óleos que, de acordo com as propriedades, né, dos componentes que eles têm, eles vão nos ajudar. E eu trouxe alguns para a gente ver. Antes disso, para vocês verem, assim, se fosse o tratamento alopático, né, como que geralmente se manejam essas dores? Então, essa dor nociceptiva, daquela dor que dá percepção, né, da dor, que geralmente está associada às dores agudas, a opção sempre são os analgésicos, os anti-inflamatórios, os não esteroidais e os esteroidais, né, os corticosteroides, opiáceos muitas vezes, né, que daí já vai uma coisa mais forte quando precisa, uma dor muito forte, né, uma dor aguda assim extrema. Os psicotrópicos também, muitas vezes, né, que aí vão atuar a nível de sistema nervoso central e periférico ali. E a dor neuropática, ela aí já vai mais específico, né? Por isso que eu falei para vocês que muitas vezes as pessoas acabam fazendo uso errado de medicação, ou enfim, tratam errado porque acham que pode usar o que tem em casa lá, mas muitas vezes essa dor neuropática ela é difícil de diagnóstico, ela precisa ser avaliada por um médico e muitos exames até eles conseguirem achar bem ela.
e ela é específica, daí tem que usar anticonvulsivantes, opiáceos ou psicotrópicos, né, que também tem que ter um estímulo aí a nível de sistema nervoso central e periférico. E tem aquela dor que a gente viu, que é a dor psicógena, né, ou psicogênica, que aí precisa de talvez associar uma psicoterapia, né, precisa procurar um psicoterapeuta e associar psicotrópicos, né, ou em alguns casos até fazem psicocirurgia. Mas a gente consegue ajudar em alguns desses segmentos aqui de uma maneira mais natural. Obviamente, né, as medicações são muito necessárias, e muitas, inúmeras vezes, a gente está propondo aqui o tratamento que vai ser coadjuvante, que vai ajudar, vai talvez ajudar a reduzir aquele monte de medicação que você está tomando, né, o que a pessoa está tomando, ele vai conseguir te deixar de uma maneira mais saudável, tratar a tua dor da maneira mais saudável. Muitas vezes consegue reduzir bastante a medicação, muitas vezes consegue até retirar a alopatia, né, porque eles realmente têm um efeito muito positivo. Mas tudo é questão de tratamento, né? E de ver cada caso é um caso e precisa ser visto. O mais importante é a gente tentar identificar qual é o tipo da dor que a pessoa tem. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos olhos. Então, assim, ó, os olhos cítricos, tá? Todos, por que eles podem nos ajudar? Então, eu trouxe aqui, eu coloquei algumas das propriedades deles, tá? Na verdade, esses óleos, eles têm outras propriedades, mas eu trouxe aquelas que vão nos ajudar no nosso foco aqui de dor, tá? Existem as outras, eu não coloquei aqui as outras propriedades dos óleos, desses que eu tô passando para vocês. Então, os óleos cítricos, eles têm uma ação estimulante, revigorante, ao mesmo tempo também calmante, energizante e antioxidante. Por que eu quero isso se eu tô falando de dor? Lembram lá no ciclo, né, da dor, que a pessoa fica mais indisposta, a pessoa fica mais lenta, a pessoa fica mais deprimida, fica mais triste, né, mais literalmente se arrastando por causa da dor. Ela precisa de óleos que vão ajudar a energizar, a pessoa vai ficar mais animada. Os óleos cítricos, eles têm, né, através do limoneno, eles têm essa propriedade fantástica de dar essa energia, esse vigor para a pessoa, de deixar a pessoa super positiva, né, e animada para o dia. Então, quem não teve a oportunidade ainda de usar os óleos cítricos, olha, é uma mudança assim fantástica na vida. Né? Todos os dias de manhã tomar 2 gotinhas, por exemplo, do lemon, né, que é o limão siciliano, vai fazer muita diferença na disposição. Não só na disposição, isso aí hoje a gente está falando aqui em termos de dor, mas em termos assim de detox do organismo também, do efeito depurativo que ele tem, né, literalmente de limpeza assim, do organismo. Mas os óleos cítricos todos eles dão muita alegria, energia, né? E ao mesmo tempo, alguns deles, por exemplo, o bergamota, ele tem uma ação calmante também, porque daí tem um outro componente, são vários componentes dentro do mesmo óleo. E o bergamota tem estudos que mostram que ele tem essa ação antinociceptiva. Lembra que a gente falou da nocicepção? Por isso que eu falei para vocês lá no início, grave essa palavrinha. Então, aquela da percepção da dor. Então, o bergamota, ele ajuda a diminuir essa percepção da dor. Aquele caminhozinho lá, então, quando chega lá no momento da percepção, ela chega bem mais fraca, através dessa propriedade da bergamota. Então, o bergamota, ele além de deixar a pessoa animada, feliz, ele vai também ajudar a acalmar, deixar a pessoa mais tranquila. Tem pessoas que dormem até com bergamota, né? Usam para dormir o bergamota, né? Outros usam de manhã para acordar, com todos os outros, né? Cítricos. Mas ele tem essa propriedade de diminuir essa percepção da dor, tá? Daí depois vem os florais. Os florais também, né? A maioria deles tem ali um componente que chama linalol, que também tem esse efeito de analgésico, ou seja, antinociceptivo. Ele também tem esse efeito de diminuir a percepção da dor. Além disso, eles têm esse efeito anti-inflamatório. O que a gente quer quando a gente tem uma dor, né? Geralmente se associa a anti-inflamatório, como vocês viram ali na lâmina anterior, né? Anti-inflamatório, corticosteroides, analgésicos, né? Aí quando é uma coisa mais forte, daí vai para opiáceos, daí, né? Vai lá para uma morfina da vida, né? Azinas, né? Mas, enfim, geralmente se começa ali, anti-inflamatório,
desculpa, anti-inflamatório, analgésico e corticosteroide. Geralmente se vai nesses aí. Então, esses florais, eles têm essa propriedade, tanto anti-inflamatória quanto analgésica. E um efeito relaxante também, muitas vezes, a tensão, a dor gera tensão, então ter um efeito relaxante junto é muito positivo, né? Por isso que a bergamota é tão positiva em termos de percepção de dor também, porque ela ajuda a relaxar. Então, aí eles vêm, né? Ele tem efeito analgésico, regenerativo, porque vai precisar ter uma regeneração daquele dano que está sendo causado, dependendo da parte onde for, né? Vai precisar de um efeito regenerativo também do local onde está tendo aquela inflamação, aquele estímulo, né, de dor. E a antistamínica eu poderia, porque a histamina também é um dos marcadores, lembra daqueles marcadores endógenos lá que acabam passando aquela mensagem da inflamação, da dor. Tá? Então, se a gente consegue diminuir isso, também ajuda. Então, olha só, né, quantas propriedades tem nesses óleos florais. Aqui a gente já tem uma gama, talvez a gente nem sabia que esses óleos podem nos ajudar tanto nas dores, né? Nas dores crônicas, dores até agudas também, né? Justamente por essas propriedades que eles têm. Então, gravem bem esses óleos aí. Todos eles a gente pode lançar mão deles, né? Aí tem os óleos, os amadeirados, né? Daí temos aí o arbovitae, tem o cedro, o cipreste, aí o abeto de Douglas, depois o abeto, eu botei até Sibéria fora, Sibéria fira ali, desculpa. O sândalo, o petigrain, o junípero. Então, esses aqui, esses amadeirados, que são extraídos da madeira, eles são. Aí tem uma propriedade regenerativa. Então, de novo, ó, já acabei de ter ali nos florais o regenerativo, então eu posso associar um floral com um amadeirado para regenerar aquele lugar onde está tendo aquela lesão. Ele também vai me dar um relaxamento, né? Então já tem lá do floral que eu posso ter um efeito relaxante e a bergamota lá com efeito calmante, né? Então, olha, eu já posso ir fazendo minha misturinha, né? Eles têm a propriedade de dar o aterramento também, a pessoa fica mais centrada, mais aterrada, mais, né? Eu digo assim, literalmente assim, o pé na terra, né? Não fica voando. E olha que legal, esses amadeirados, olha essa palavrinha assim, eles têm uma propriedade esteroidal. Lembram que uma das medicações que se usam são os corticosteroides, os corticoides, né? Então, eles têm um efeito esteroidal, então efeito de corticoide também, que ajuda nesse processo da dor. Quando é uma dor mais intensa, precisa se associar uma inflamação mais forte, uma inflamação mais intensa, se associa os anti-inflamatórios esteroides. Então, aí esses aqui eles têm essa propriedade. E eles têm esse efeito analgésico. Então, se eu conseguir pegar de lá um de cada aqui, eu já estou fazendo uma bela de uma misturinha para minha dor. Depois os derivados de resina, que daí são assim fantásticos também, né? Que é a copaíba, frankincense e a mirra. E eles têm um efeito anti-inflamatório, analgésico, de novo, né? Então, mais um que eu posso associar. Restaurativo, lembra? Eu preciso restaurar aquele tecido lesado, restaurar aquele local onde está tendo aquela lesão, né? Que está me desencadeando esse estímulo doloroso. E aqui já entra mais uma ação antidepressiva também. Eles também têm uma ação antidepressiva que vai me ajudar, né? Aquela pessoa que já está super desanimada porque a dor está constante, eu vou então ter uma ação antidepressiva aqui. Aí eu vou associar junto com aquele óleo cítrico que eu estou usando lá no começo, junto aqui com um antidepressivo. Eu já vou ter uma melhora do humor, da disposição. Aí eu já vou estar associando aqui um efeito anti-inflamatório, analgésico, aí se eu colocar junto ali um amadeirado, que daí vai ter o efeito esteroidal, depois eu boto um floral também. Então eu posso pegar um de cada grupo aqui e fazer uma bela de uma composição para mim. E eu tenho os derivados de folhas também, os extraídos das folhas, né? Então tem melaleuca, peppermint, eucalipto, rosemary, o alecrim, que tem vários estudos, gente, do alecrim, tendo essa ação antinociceptiva, ou seja, de diminuir a percepção da dor também, né? Não sei se você sabia disso, mas o alecrim também tem esse mesmo efeito de diminuir a percepção da dor. E o wintergreen, tá? Então eles são revigorantes também, eles têm esse efeito anti-inflamatório e analgésico. Então eu posso, né, fazer uma misturinha, eu posso pegar um pouquinho, eu posso ver assim, o que será que eu preciso mais para minha dor?
eu preciso mais anti-inflamatório, um analgésico. Bom, então vou olhar todos esses que têm essa ação anti-inflamatória e analgésica. Escolho um, posso escolher um de cada grupo e eu vou estar com uma baita farmácia, né, ali. Mas, obviamente, gente, existem, deixa eu só mostrar aqui antes, né, depois eu volto ali para outra tela, existem os blends também que são feitos, né, que são para dar suporte. Então, já existem blends também, que já tem vários deles, né, não assim, é um de cada grupo, mas, enfim, vocês podem também lançar mão desses blends de suporte para dor. E ou podem fazer o seu próprio, né? Justamente pegando ali um de cada grupo, vai conseguir ter uma ampla gama, né? Aí sugeriria ali pelo menos botar um bergamota e o alecrim junto com copaíba, frankincense, e daí escolhe alguns, acho que esses aí que são os carro-chefes, assim, naqueles grupos. Mas existe o Deep Blue Rub, né? E o Deep Blue Roll-On. Tá? Na realidade, isso aqui é uma mistura, ele é de um suporte da dor externa, que eu digo, né? Dor física, dor muscular, dor articular, dor óssea, ele é fantástico. Assim, fantástico, assim. Eu tenho inúmeros relatos, para mim mesmo, né? Eu mesmo já uso, assim, faz muita diferença. Mas pessoas com artrose já nos dedos, né? Que não aguentavam mais, com muita atrofia, começaram a usar, assim, diariamente, usando, massageando. Ele foi tirando a dor, aquela inflamação, o dedo, em vez de ficar vermelho, inchado, dolorido, desinchou, ficou bom e a pessoa conseguir mexer de novo os dedos. Já vi pessoas que tinha dor crônica de ciático na perna usando muleta, já conseguiu não precisar mais usar a muleta. Então, assim, ele realmente ele vai combater essa inflamação, ele vai combater essa dor crônica, né? E muitas vezes aguda também, dependendo, né? Pós-exercício também, aquela dor pós-exercício, ele é muito, muito bom. Existe a pomada dele, que já pode ser feita a massagem, o rolãozinho ele já é diluído no óleo de coco, ou o Deep Blue mesmo, que é o óleo puro, então essa mistura de óleos purinha, né, que é para esse apoio à dor. O Aroma Touch também tem esse apelo de dor, mas ele também tem aí uma mistura de óleos também que vão ajudar nesse relaxamento também, nesse o suporte para ajudar na dor e no relaxamento da pessoa. Tá? E o Past Tense ele é um outro blend também de óleos essenciais para diminuir a tensão muscular muitas vezes, né? Eu tenho me ajudado muito a usar também na cedra aqui no bruxismo, né? Então, às vezes tem uma tá bem embolotada, eu massageio bastante com ele e ele vai soltando a musculatura, ou a cervical também. Então, geralmente, uma dor que vai ser gerada por uma tensão muscular, ele vai ajudar muito. Ele já é pronto, vem no rolãozinho, é só passar na região e massagear. Esses aqui são de uso tópico, né? Então, esses aqui vai ser passado. Ali, como eu falei para vocês, o Deep Blue já tem no rolãozinho diluído, o Past Tense já é diluído. E aí o Deep Blue normal ou o Aroma Touch pode diluir no óleo de coco. E aí vem essa questão dos usos, né? Como fazer esses usos. Então, uso tópico, geralmente a gente recomenda diluir no óleo de coco fracionado, né? Para fazer por duas razões. Quando a gente tem uma dor que a gente precisa passar no local da dor, né? A gente vai passar esse óleo no local da dor. Geralmente a gente quer dar uma massageadinha um pouco mais, né? Fazer com que, assim, que ele penetre melhor. Então, o óleo de coco fracionado, ele vai ajudar nessa penetração do óleo, né? Então, assim, ele é o que a gente chama de um óleo carreador. Então, ele é bom que ele vai ajudar a fazer com que esse óleo seja absorvido melhor. Então, e é como os óleos são voláteis, se a gente passa ele direto, ele já logo sai, a gente não consegue fazer aquela massagem mesmo. E também, se tiver alguma pele um pouco mais sensível, evita de que tenha uma reação, né? Se for algum óleo mais forte, assim, né? Que possa ocasionar alguma sensibilidade em peles sensíveis, tá? Então, aplica. Aí que é uma coisa que é importante entender, gente. Não é assim, eu vou aplicar uma vez, deu. Aí, não passou, né? Não vi, não resolveu. A gente está falando em um tratamento, né? Em tratamento ali. Então, por exemplo, se a gente fala em dor aguda, machucou, bateu, machucou, agora que deu aquela dor, né? Que a gente vai usar de uso tópico, a gente vai aplicar
a cada 20 a 30 minutos naquela área afetada, no começo, tá? Então, machucou, passa 30 minutos depois, passa 30 minutos, e vai indo assim, várias vezes passando naquele local. E aí vai tendo aquela ação, aquela absorção, e vai tendo aquele tratamento naquele local. Depois que diminuiu os sintomas, né, que a pessoa diz, ah, não, realmente a minha dor diminuiu, aí faz uma manutenção ainda, né, uns dias até sair totalmente a dor, de a cada 2 a 6 horas, aí já vai espaçando mais, então fica ali a cada 30 minutos no comecinho, começou a diminuir a dor, aí começa a ir a 2 horas, depois vai aumentando, depois, né, ali umas 2 a 3 vezes ao dia, aí vai espaçando até não precisar mais usar, tá? Isso a gente está falando em dor crônica. Quando a dor é, desculpa, dor aguda. Quando a dor é crônica, aquela dor constante, que nunca, né, a gente não sabe quando chegou e não sabe se um dia ela vai embora, a gente tem constantemente aquela dor, aí tem que ser usado de 2 a 3 vezes ao dia, todos os dias. Não é usar um dia sim, 3 não, um dia sim, 5 não, né? Isso vale para qualquer tratamento também, né? Geralmente a pessoa tem a tendência, assim, começou a ficar um pouquinho melhor, e daí a pessoa vai, não, daí já vai se passando, vai deixando e acaba voltando. Tem casos de dor crônica, aquela dor constante, são doenças assim, justamente, geralmente assim ligadas a doenças autoimunes, né? Então essas doenças acabam precisando, a pessoa precisa fazer um uso constante, então de 2 a 3 vezes ao dia. E uma das maneiras também de se usar, que é muito positiva, vocês viram ali que a gente falou, né? A gente pode pegar um de cada grupo. Então, eu posso fazer isso em camadas, que também é uma absorção muito positiva. Então, eu posso passar um, massageio, aí depois eu pego o outro, vou lá e massageio, depois eu pego o outro, vou lá e massageio. Então, eu posso fazer essa aplicação em camadas, não necessariamente fazer tudo misturado no vidrinho e colocar. Eu posso fazer essa aplicação em camadas e vai tendo uma absorção super positiva também. Aí, para casos assim de inflamação a nível interno, que a gente precise, né, fazer um controle de inflamação, de alguma coisa mais interna, né, que não seja de dor tópica, aí a gente pode fazer o uso de umas 2 gotas 2 vezes ao dia, pode botar na cápsulazinha, né, até 3 vezes ao dia, no começo, assim, nos primeiros dias, mas enfim, 2 vezes ao dia, ele 2 gotinhas, coloca na cápsula e toma aqueles olhinhos, né? Daí sempre, e se for escolher mais de um, tem que sempre cuidar, né? Nunca pode passar das 20 gotas diárias de todos os óleos que a gente toma. Então tem que tomar muito cuidado, né? Não sair tomando assim como se fosse gotinha normal que a gente toma de qualquer outra coisa, né? Então tem que tomar esse cuidado. Eu sugiro ali que escolhe ali de repente, uns 2, 3 óleos, de repente, bota ali 2 gotinhas de cada um e uma vez ao dia, então, se for o caso, né? Ou uma gotinha de cada, 2 vezes ao dia, para não extrapolar ali os números de gotas. E cuidando sempre os óleos, né, que não podem ser ingeridos, existe uma listinha, né, de óleos que não devem ser ingeridos, os derivados de pinheiro, né, o eucalipto também, o wintergreen, daqueles que a gente mostrou ali. De cabeça não me lembro todos, mas a gente pode, né, quem precisar, a gente passa. No grupo do Viva Mais, lá tem, já colocaram várias vezes ali todos os que não podem ser ingeridos, mas a maioria deles pode, né? Então pode ser feito assim. Esses que eu passei para vocês aqui, o Aroma Touch, o Diplo, esses aí não devem ser ingeridos, tá? Então seria basicamente isso assim que eu tenho para dizer para vocês. Só então lembrando, só revisando aqui, né? Então desses aqui, por exemplo, os de folha ali, o eucalipto, o wintergreen e melaleuca não devem ser ingeridos. Melaleuca, assim, no máximo 1 semana, se for o caso, né? Os de resina podem. Os amadeirados, arbovitae não pode. Eucalipto não pode. Eu só não me lembro agora dos sândalos e dos sibéria, dos fir também. Agora isso eu preciso só confirmar para vocês. Os florais aqui, acho que todos podem. Os cítricos todos podem, tá? Só precisa confirmar ali os que não devem ser ingeridos, tá? Por serem daí já muito fortes. Então, esses
seriam as dicas, né, para vocês fazerem esse controle da dor com os óleos essenciais de uma maneira muito... E lembrem que, gente, nunca esqueçam, é um tratamento, tá? Não é assim, tomar uma vez ou usar uma vez e deu. Tem que usar certinho, tá? Até que os sintomas desapareçam. E, obviamente, né, pensando em termos do resto, da bagunça que dá, né, que é o sono, né, existem todos os óleos de suporte ao sono também, que a gente já viu, tem uma outra aula já, que a gente já falou sobre os óleos que tem blends e óleos que vão ajudar a regular esse sono, a ansiedade também, os cítrios vão ajudar na depressão, então existem óleos que vão ajudar vocês nesse suporte aí, tá, também de sono. Então acho que era basicamente isso. Alguma dúvida que vocês tenham? Espero ter ajudado vocês a também terem um rumo assim de como buscar os óleos ideais para combater a dor. Acho que era isso. Então tá, Cris, eu queria agradecer de novo Tá dando som porque o notebook da Ana tá ligado. Eu queria agradecer e amanhã eu e a Ana vamos... Espera, eu vou desligar o dela. Amanhã eu e a Ana vamos falar Tá dando eco. Eu vou terminar aqui então. Amanhã eu e a Ana vamos falar com vocês às 21 horas. E não se esqueçam, pessoal, quinta-feira tem o CPTG. A gente vai mandar aqui para quem quiser se cadastrar para ter esse treinamento online. Alô? Já parou o eco. O Dana estava ligado ao computador aqui. Pessoal, quem entrar no site da Duterra, tem 2 minutos, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, ó. Pode entrar aqui no CPTG, ó. Como é que funciona? Entra aqui na página da Duterra, ó. Duterra. Duterra.com.br. Vai aqui no recursos. Aqui, ó, recursos. Aqui vai aparecer o CPTG, ó. Clica aqui. Pode comprar a entrada por evento amanhã, custa acho R$60, dá para assistir do computador ou na televisão, e ganha 2 óleos com a compra desse evento, tá bom? Amanhã a gente fala com mais calma, porque está estourando o tempo aqui. Agradecer a Cris aqui, um abração para todos vocês, tá bom? Então, até amanhã, a gente pode falar com mais calma. Um abraço a todos vocês. Obrigada, boa noite.